Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Cumprimento os ouvintes, tá? Da Jerusalém e das outras emissoras coligadas. Cumprimento os irmãos do YouTube, do Face, do Instagram. Oh, glória! Aleluia, Senhor! Glória a Deus e glória. Nós vamos falar hoje quando Deus anuncia a ruína dos egípcios. Está em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 1. Vamos falar sobre alguns versículos. Versículo 1 ele começa: Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Assentarei o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zephon. Então o faraó dirá: dos filhos de Israel estão desorientados na terra, e o deserto os matou, os encerrou. Tá? Em nome do Senhor Jesus. E o versículo 9: Perseguiram-nos os egípcios todos, os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, e o alcançaram os acampados, junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zephon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temendo muito, clamaram ao Senhor. E o versículo 12: Não é isto que te dissemos no Egito? Deixe-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. No 13: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. E os egípcios que hoje viste nunca mais vereis, para sempre. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E o 15: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos povos, os filhos de Israel, que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco, até aqui. Senhor, coloque as palavras na minha boca, Pai. Que não seja o que eu queira dizer, mas sim que seus filhos têm que ouvir através dos meus lábios, Pai. Usa-me, Pai, gasta-me, Pai, em nome de Jesus. Amado, aqui, Deus coloca a prova os filhos de Israel. Deus coloca a prova o povo como tem nos colocado. Aqui quando ele diz aqui, no versículo 2: Diz aos filhos de Israel que voltem a acampes junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Assentarei o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zephon. Amados, quer dizer o quê? Que eles estão num beco sem saída. Porque imagine uma coisa, amados. Aqui, quando acontece isso, Faraó já vê que eles estão num beco sem saída. No versículo 3, então Faraó dirá: dos filhos de Israel estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou, os matou. Por quê, amados? Vejam bem, os israelitas, os hebreus, não sabiam nadar. Foram criados no deserto. Mesmo que soubessem nadar, quem atravessaria o mar nadando? Eles tinham em frente eles o mar, atrás de os egípcios, o exército egípcio. Os soldados eram treinados para a luta, para a guerra, bem armados. E os hebreus eram simplesmente pastores de ovelhas e lavradores. Eles tinham duas opções ali: ou morrer ao fio da espada, ou morrer afogado. Aos olhos do ser humano, eles estavam ali num beco sem saída. Aí perseguiram os egípcios, todos os cavalos, os carros de Faraó e seus cavaleiros, e seu exército, e alcançaram eles acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zephon, que no aramaico quer dizer beco sem saída. E aproximando-se, olha, para
presta bem atenção no versículo 10. Aproximando-se os filhos de Israel, levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram. Muitos clamaram ao Senhor. Quando nós clamamos a Deus, Ele nos ouve. Quando levantamos os olhos para o céu, clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Porque Deus está dizendo aqui que para Ele não tem beco sem saída. Aí alguns começam a murmurar. Disseram a Moisés: foi por nos haver sepulcro no Egito que nos tirasse lá para que morramos no deserto? Por que nos fizesse isso, tirando-nos dos egípcios? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, por melhor fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Amados, tem pessoas que preferem morrer, preferem viver a vida toda como escravo e não lutar. Acostumado com a mesmice, acostumado com aquela vida miserável. Não é capaz de levantar a cabeça, clamar a Deus e caminhar, procurar uma saída. Aqui eles colocam em dúvida a palavra de Deus. Foi Deus que mandou que Moisés levasse esse povo para lá. Você acha que Deus ia levar o povo para lá para que o povo morresse? Fosse dizimado pelo exército egípcio? Não. Deus tinha uma